Pare. Apenas por um instante. Pare o que está fazendo e ouça. Ouça o silêncio por trás do ruído do seu dia, por trás da voz em sua cabeça que dita preocupações, por trás do zumbido da realidade que lhe disseram ser imutável. Imagine por um segundo. Não estamos no ano atual. Estamos em Los Angeles, meados dos anos 50. O ar da noite está quente, mas dentro de um auditório lotado, ele está denso de expectativa. Milhares de pessoas vindas de todas as esferas da vida. Atores de cinema, empresários ansiosos, donas de casa buscando paz, veteranos buscando propósito, todos esperam em silêncio reverente. Eles não estão esperando um político ou uma estrela de cinema. Eles esperam por um homem, um químico irlandês quieto, um farmacêutico que estudou religiões do mundo no Oriente, que mergulhou nos mistérios da mente e emergiu com um doutorado em divindade. Seu nome é Joseph Murphy. Quando ele sobe ao palco, não há trovões nem relâmpagos. Há apenas uma calma profunda e autoritativa. E ele começa a falar. O que estamos prestes a desvendar juntos, neste audiolivro, não é a história desse homem, mas o código que ele decifrou. O mecanismo preciso por trás do poder que ele ensinou a milhares. Ele não o chamou de magia. Ele não o chamou de fé cega. Ele o chamou de oração científica. Ele revelou que existe uma chave, um método secreto, para comandar a vasta e infinita inteligência que reside abaixo da superfície da nossa mente consciente. O poder que move o universo não está separado de nós. Está dentro de nós, esperando pelo comando correto. Este audiolivro não é sobre pedir favores a uma divindade externa. Não é sobre súplicas ou esperanças vãs. É sobre comandar a única força que existe dentro de você, usando leis tão imutáveis quanto a lei da gravidade. Não estamos aqui para aprender a esperar. Estamos aqui para aprender a decretar. Não vamos falar sobre paz espiritual no sentido de resignação. Vamos falar de poder, no sentido de criação. O poder de manifestar não apenas paz, mas saúde vibrante, influência, sucesso e, sim, o tema central deste guia, riqueza. Riqueza imediata, tangível e abundante. Murphy ensinou que a pobreza é um pecado, não porque seja moralmente errada, mas porque é uma doença mental. É o resultado de uma mente que não foi treinada para aceitar sua própria magnificência. Estamos prestes a corrigir isso. Vamos desmantelar os bloqueios, as crenças de escassez e as culpas que o mantiveram acorrentado. Muitos leem os livros de Murphy e captam apenas a superfície. Pense positivo. Isso é um insulto à profundidade de seu trabalho. O pensamento positivo é inútil se o seu subconsciente, o seu eu profundo, está programado para o fracasso. O que faremos aqui é uma cirurgia mental. Uma reprogramação profunda. O primeiro ritual, a primeira ação que você deve tomar antes mesmo de avançarmos para o capítulo 2, é o decreto do arquiteto mental. Você não é um inquilino em sua própria vida. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é o arquiteto. O que você vê ao seu redor, sua conta bancária, seus relacionamentos, sua saúde, é apenas o reflexo de sua antiga planta mental. Hoje, nós rasgamos essa planta. Você deve primeiro aceitar, em um nível fundamental, que sua mente consciente é o capitão no convés, mas seu subconsciente é a vasta sala de máquinas que move o navio. Até agora, você tem dado ordens confusas. Você pede riqueza, mas sente escassez. Você pede sucesso, mas teme o fracasso. A oração científica é o fim dessa confusão. É o alinhamento total. Prepare-se. O que você vai aprender não são apenas conceitos filosóficos, são técnicas práticas. Vamos explorar o estado de sono, o poder das afirmações antes de dormir, a técnica do sentimento e a ciência da convicção. A riqueza imediata que Murphy prometia não era um truque de mágica. Era o resultado inevitável de aplicar a lei corretamente. Quando você imprime uma ideia no subconsciente, com fé e sentimento absolutos, o universo não tem escolha a não ser mover céus e terras para torná-la realidade.
O imediato refere-se ao colapso do tempo entre o seu decreto e a manifestação física. Portanto, respire fundo. Este é o seu ponto de virada. A partir deste momento, você deixa de ser um passageiro e assume o leme. Encerre este primeiro capítulo com estas palavras. Diga-as em voz alta ou em silêncio, mas sinta o poder por trás delas. Este é o seu primeiro decreto como arquiteto. Eu sou o arquiteto da minha realidade. Minha mente é o centro do poder divino. Eu decreto agora o fim da escassez e da limitação. Eu abro as comportas da minha mente subconsciente para a riqueza imediata, para a abundância infinita e para o sucesso divino. O cofre está aberto. O poder está ativado. O jogo começou. Capítulo 2. A chave mestra. A verdadeira oração científica. Você sobreviveu ao primeiro decreto. Você aceitou a premissa fundamental. Você é o arquiteto. Você sentiu, talvez pela primeira vez, o peso e o poder dessa responsabilidade. Mas o que separa um arquiteto de um mero sonhador? A ferramenta. A planta. O método de execução. Joseph Murphy não nos deixou apenas com a inspiração. Ele nos deixou um manual de operações. E a ferramenta central, a chave mestra que abre o cofre do subconsciente, é a oração científica. Esqueça tudo o que você sabe sobre a palavra oração. No método de Murphy, a oração não é um pedido. Não é uma súplica desesperada lançada ao vazio, esperando que uma força externa tenha piedade. Isso, segundo Murphy, é uma abordagem baseada no medo e na dúvida. É a oração da vítima. A oração científica é o oposto, é uma afirmação, é um decreto. É a ciência de alinhar a mente consciente com a mente subconsciente para produzir um resultado específico e previsível, com a mesma certeza que um químico espera uma reação ao misturar dois elementos. Murphy afirmava: o que quer que a mente consciente do homem possa conceber e acreditar, a mente subconsciente pode realizar. A oração científica é o processo de criar essa crença. Vamos quebrar essa ciência. A realidade que você experimenta é governada por sua mente subconsciente. Esse gigante adormecido, essa vasta inteligência infinita, não raciocina, não debate, não julga. Ele apenas aceita. Ele aceita suas crenças, seus medos, suas convicções e seus sentimentos dominantes como comandos diretos. Se sua mente consciente diz, eu quero ser rico, mas seu sentimento dominante é o medo da falta, seu subconsciente ouve apenas o sentimento. Ele ouve falta, medo, escassez. E como um servo fiel, ele se põe a trabalhar para criar mais falta, mais medo e mais escassez em sua vida. A oração científica é a técnica para contornar o guarda cético da mente consciente e imprimir o resultado final desejado diretamente no subconsciente. Como fazemos isso? Primeiro, você deve parar de lutar. Murphy enfatizava que o maior erro na oração é o esforço. Tentar forçar o subconsciente é como tentar forçar uma semente a crescer gritando com ela. O esforço mental implica dúvida. Implica que você está lutando contra uma força oposta. A verdadeira oração científica é feita em um estado de relaxamento, de aceitação e de saber. O processo, na prática, é este. Passo 1. Saiba exatamente o que você quer. E seja específico. Riqueza é vago. Uma renda mensal de R$50.000, vinda de forma divina e correta, é um comando. Paz é vago. Harmonia e compreensão em meu lar é um comando. Passo 2. Entre em um estado de quietude. Você não pode dar ordens claras no meio de um furacão mental. Respire. Solte a tensão do dia. Acalme a mente consciente. O estado sonolento, logo antes de dormir ou logo ao acordar, é o portal ideal. O que chamaremos de estado alfa, em um capítulo posterior. Passo 3. Construa a cena do resultado final. Aqui está o segredo. Não visualize o processo. Não se preocupe com o como, o quando ou o quem. Preocupar-se com o como é o trabalho da sua mente consciente limitada. Seu subconsciente é infinito. Ele tem caminhos que você não pode sequer sonhar. Seu trabalho
é focar no resultado. Se você quer a casa, não se veja procurando por ela. Veja-se dentro dela, sentindo as chaves na mão, tocando as paredes, sentindo a alegria da posse. Se você quer a riqueza, sinta a segurança da sua conta bancária. Sinta a gratidão pela abundância que flui. Passo 4. Sinta a realidade disso, agora. Este é o coração do método. Não é um exercício de fingir, é um exercício de sentir. A emoção é a cola que fixa a ideia no subconsciente. Sinta a gratidão, o alívio, a alegria, como se já tivesse acontecido. O subconsciente não conhece a diferença entre uma experiência real e uma experiência vivida vividamente na imaginação, desde que a emoção esteja presente. Murphy disse: o sentimento é o segredo. Quando você consegue manter esse sentimento de desejo realizado, você completou a oração científica. Você plantou a semente. Passo 5. Solte. Depois de plantar a semente, você não a desenterra a cada 5 minutos para ver se está crescendo. Você confia no processo. Você rega com gratidão, mas confia que a lei está operando. Você segue seu dia, tomando as ações inspiradas que surgirem, mas sem ansiedade, sabendo que o resultado é certo. Esta é a chave mestra. Não é religião, é física mental. A riqueza imediata que buscamos não significa que R$1 milhão aparecerá magicamente sob seu travesseiro esta noite, embora o universo seja estranho. Significa que a causa foi criada imediatamente, o molde foi feito. A manifestação física agora é uma inevitabilidade matemática. A velocidade com que ela aparece depende apenas da sua capacidade de manter a convicção e não plantar ervas daninhas de dúvida sobre a semente. Comece a praticar esta noite, não com seus maiores problemas, mas com algo pequeno para provar a si mesmo que a lei funciona. Manifeste uma vaga de estacionamento, um telefonema específico, uma pequena quantia de dinheiro inesperada. Construa sua fé não com esperança, mas com evidências. A oração científica é sua ferramenta de arquiteto. Use-a com precisão, use-a com confiança e prepare-se para ver as fundações da sua nova realidade sendo erguidas. Encerre este capítulo com estas afirmações. Sinta-as. Minha mente consciente e subconsciente estão agora em perfeito alinhamento. Eu sou um mestre em usar a chave mestra. O que eu decreto com sentimento, eu manifesto na realidade. Eu sinto a alegria do meu desejo realizado agora. Minha oração científica nunca falha. Capítulo 3. O cofre infinito. O comando do subconsciente. No centro do método de Joseph Murphy, jaz um gigante adormecido. Um titã de poder ilimitado, um servo que não questiona, apenas obedece. Este gigante é a sua mente subconsciente. Se você deseja riqueza, poder, saúde ou qualquer outra forma de sucesso, você não precisa criar nada. Você só precisa acessar o que já existe. Sua mente subconsciente não é apenas um depósito de memórias. É o cofre infinito. É o seu link direto para a inteligência infinita, a fonte de todas as coisas. Murphy foi claro. O subconsciente é o construtor do corpo e o arquitador das circunstâncias. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo enquanto você dorme. A questão nunca foi se ele está funcionando. A questão é, quais ordens você tem dado a ele? Até agora, a maioria das pessoas trata seu subconsciente como um depósito de lixo. Elas o alimentam com medo, dúvida, crítica, inveja e as opiniões negativas do mundo. E então, ficam chocadas quando suas vidas refletem exatamente esse lixo. O subconsciente não é seu inimigo. Ele não é seletivo. Ele é um solo perfeitamente fértil. Ele não se importa se você planta uma semente de milho ou uma semente de veneno. Ele fará ambas crescerem com igual vigor. Uma crença de "eu nunca sou bom o suficiente" crescerá tão certamente quanto "tudo o que eu toco prospera". A oração científica, como aprendemos no último capítulo, é a forma de plantar a semente correta. Mas para que essa semente crie raízes profundas e manifeste a riqueza imediata,
Devemos primeiro entender como comandar o solo. O comando não é feito pela força. Você não pode intimidar o subconsciente. Ele não responde à lógica ou ao esforço da mente consciente. Tentar dizer a si mesmo, eu sou rico, 1000 vezes, enquanto se sente pobre, é inútil. O subconsciente ouve o sentimento, não as palavras vazias. Comandar o subconsciente é uma arte sutil. É a arte da impressão. Murphy nos deu várias técnicas precisas para fazer essa impressão. A primeira é a autoridade absoluta. Você deve parar de pedir permissão à sua realidade atual. Sua realidade atual é apenas a sombra do seu pensamento passado. Você, o arquiteto mental, deve assumir o seu poder. Quando você fala com seu subconsciente, você não diz, por favor, será que eu poderia ter um pouco mais de dinheiro? Isso é súplica. Você entra em seu estado de quietude e decreta. A inteligência infinita dentro de mim agora me revela o caminho perfeito para a abundância. A riqueza flui para mim livremente, abundantemente e incessantemente. Eu aceito isso agora. Note a diferença. Não é esperança. É um fato consumado. A segunda técnica de comando é a visualização focada. O subconsciente pensa em imagens e sentimentos. Palavras são muito abstratas para ele. Quando você quer comandar o subconsciente para a riqueza, você deve dar a ele uma imagem clara e carregada de emoção. Não apenas dinheiro. Isso é muito vago. Veja a sua declaração bancária com o saldo que você deseja. Sinta o cheiro do carro novo que você deseja. Sinta o aperto de mão fechando o negócio que você deseja. Sinta a gratidão e o alívio de estar livre de dívidas. Segure essa imagem, esse filme mental, por 5 a 10 minutos, sem tensão. Aprecie-a, sinta como se fosse uma memória querida de algo que já aconteceu. O subconsciente, vendo essa imagem vívida e carregada de sentimento, dirá: ah, este é o novo plano. Esta é a nova realidade. Meu trabalho é tornar o mundo exterior igual a esta imagem interior. E então, o milagre acontece. O cofre infinito se abre. O subconsciente tem acesso a todo o conhecimento. Ele lhe dará a ideia brilhante no chuveiro. Ele fará você, acidentalmente, encontrar a pessoa certa. Ele lhe dará uma intuição súbita para ligar para um antigo cliente. Ele lhe dará uma energia e um carisma que atrairão oportunidades. Isso não é mágica, é operação. O subconsciente controla suas intuições, suas percepções e até mesmo sua sorte, ao direcionar sua atenção para coisas que sua mente consciente, sobrecarregada, teria perdido. Mas há uma armadilha. O cofre tem um guarda. O guarda é a sua própria mente analítica. O guarda é a voz que diz: isso é ridículo. Como isso vai acontecer? Você não tem as conexões. Você não tem a educação. Seu trabalho como arquiteto é distrair ou acalmar esse guarda. É por isso que as técnicas de Murphy funcionam melhor em um estado de sonolência ou meditação profunda, ou logo após uma grande emoção. Nesses momentos, o guarda analítico está cochilando. A porta para o subconsciente está escancarada. É nesse momento que você sussurra seu comando. A riqueza imediata começa no instante em que você convence com sucesso o seu subconsciente. A partir desse momento, a manifestação física é apenas uma questão de tempo, e esse tempo pode ser colapsado muito rapidamente. Hoje, seu exercício é identificar a maior mentira que seu subconsciente tem acreditado. A mentira da escassez. A mentira de que dinheiro é difícil de ganhar. A mentira de que você não merece. Identifique essa mentira. E prepare-se para substituí-la. Esta noite, antes de dormir, quando o guarda estiver cansado, você não vai contar seus problemas. Você vai dar seu novo comando. Pegue seu desejo mais profundo de riqueza. Transforme-o em uma única frase curta ou uma imagem vívida. Sinta a alegria disso e entregue-o ao gigante adormecido. Comande o cofre infinito. Encerre este capítulo com estas afirmações de poder. Eu sou o mestre do meu subconsciente. Meu subconsciente é um servo leal que manifesta meus desejos. O cofre infinito está aberto para mim agora. Eu decreto abundância e meu subconsciente a torna realidade.
Minha palavra é a lei para o meu universo interior. Capítulo 4. A impressão dourada. O ritual de gravação do desejo. Você agora entende o que, a oração científica. Você entende o onde, o cofre infinito do subconsciente. Agora, vamos dominar o como. Como exatamente nós gravamos o desejo de forma tão indelével que o universo não tem escolha a não ser obedecer? Este é o ritual da impressão dourada. Joseph Murphy descobriu que o subconsciente não responde a pedidos mornos. Ele responde a impressões profundas, gravadas com emoção e convicção. Você não pode escrever seu desejo na areia, esperando que ele sobreviva à maré da dúvida do dia seguinte. Você deve gravá-lo em mármore. A maioria das pessoas falha na manifestação porque suas impressões são fracas. Elas oram por riqueza pela manhã e passam o resto do dia reclamando de contas. Elas visualizam sucesso por 5 minutos e passam as 8 horas seguintes temendo o fracasso. Isso é como plantar uma semente e, em seguida, derramar ácido sobre ela. O ritual da impressão dourada é um processo de 3 etapas para garantir que seu desejo seja aceito pelo subconsciente como um comando absoluto, uma verdade inescapável. Etapa 1. O clareamento do pergaminho. Você não pode escrever uma nova mensagem poderosa em um pergaminho que já está cheio de rabiscos de medo e escassez. Antes de imprimir o novo, você deve apagar o antigo. O subconsciente armazena todas as suas crenças limitantes. Dinheiro é a raiz de todo mal. Pessoas ricas são gananciosas. Eu venho de uma família pobre. É difícil ganhar dinheiro. Essas não são suas crenças. Elas são programas que você baixou do seu ambiente. O clareamento é um processo de neutralização. Antes de sua sessão de oração científica, pegue essas crenças e neutralize-as. Faça isso declarando uma verdade superior. Quando sua mente disser, mas é difícil ganhar dinheiro, você responde com autoridade, isso é uma mentira. A inteligência infinita flui livremente através de mim. A riqueza vem para mim com facilidade e sem esforço. Quando sua mente disser, você não merece, você responde, eu sou um filho do infinito. A abundância é meu direito de nascença. Eu mereço toda a riqueza que o universo tem a oferecer. Faça isso até sentir a resistência diminuir. Você sentirá uma mudança, uma sensação de calma e espaço. O pergaminho está limpo. Etapa 2. O fogo do sentimento, a gravação. Agora, o pergaminho está pronto. É hora de fazer a impressão dourada. Como vimos, o subconsciente é movido pela emoção. O sentimento é o fogo que grava a imagem. Um pensamento de riqueza sem sentimento é um comando frio, inerte. Um pensamento de riqueza imbuído da alegria do sucesso, da gratidão da posse, do alívio da segurança. Isso é um comando vivo. Aqui está a técnica prática, que Murphy chamou de técnica do filme mental. Entre em seu estado de quietude, o estado alfa, que exploraremos a seguir. Relaxe profundamente. Agora, crie uma cena mental muito curta que implique que seu desejo já foi realizado. A palavra-chave é implique. Se você quer riqueza, não se veja ganhando na loteria. Isso é o como, e não é da sua conta. Em vez disso, veja uma cena após o evento. Talvez você esteja em uma conversa com um amigo e ele diz, nossa, você teve muita sorte. E você responde calmamente, não foi sorte, foi fé. Talvez você esteja olhando para sua conta bancária online e vendo o saldo exato que desejava. Sinta o suspiro de alívio. Sinta o sorriso se formando em seu rosto. Talvez você esteja assinando o cheque para a caridade que sempre sonhou em doar. Sinta o calor em seu peito. Escolha uma cena. Torne-a vívida. O que você está vestindo? Quais são os cheiros? O que você está ouvindo? Agora, sinta. Sinta a emoção do desejo realizado. Deixe a gratidão inundar você. Sinta, como se fosse real agora. Mantenha essa cena e esse sentimento. Não por muito tempo. 1 minuto de sentimento puro e focado vale mais que 1 hora de visualização fria e analítica. Etapa 3.
O selo da confiança, o repouso. Você gravou a imagem com fogo. Agora você deve selá-la. O selo é a confiança absoluta. Depois de realizar sua impressão dourada, você solta. Você confia que o subconsciente, o servo infinito, aceitou o comando e já está trabalhando. A ansiedade é o inimigo. Se você se pegar perguntando, funcionou? A cada 10 minutos, você está quebrando o selo. Você está dizendo ao subconsciente que não confia nele. Como você mantém a confiança? Murphy sugere uma frase de ninar. Uma palavra ou frase curta que você repete suavemente para si mesmo sempre que a dúvida surgir ou enquanto adormece. Frases como, está feito. Obrigado. Abundância. Sucesso. Escolha uma palavra que encapsule seu sentimento de realização e use-a como sua âncora. Este ritual de 3 etapas, clareamento, gravação e selo, é a essência da manifestação de alta velocidade. A riqueza imediata não é sobre o dinheiro aparecer em um segundo. É sobre a causa ser criada imediatamente. No momento em que você faz uma impressão dourada bem-sucedida, o molde está definido. No plano invisível, seu desejo já é um fato. O mundo físico, sendo mais denso, leva um pouco de tempo para alcançar, mas se a impressão for clara e profunda, e o selo da confiança for mantido, a manifesta-se é inevitável. Sua tarefa é praticar este ritual. Torne-se um mestre gravador. Pare de escrever seus desejos na areia. Comece a gravá-los em ouro. Encerre este capítulo com estas afirmações de poder. Eu sou um mestre em imprimir meus desejos no subconsciente. Meu sentimento é o fogo que grava a realidade. Eu limpo meu pergaminho mental de toda dúvida e medo. Eu selo meu desejo com fé e confiança absolutas. A impressão dourada está feita. O resultado é certo. Capítulo 5. O portal do sono. O segredo do estado alfa para a riqueza. Dos muitos segredos que Joseph Murphy desvendou, talvez o mais prático e poderoso seja o domínio do portal do sono. A maioria das pessoas vê o sono como uma necessidade biológica passiva, um tempo de desligamento. Murphy o via como um portal ativo, um momento em que a barreira entre a mente consciente e a subconsciente está mais fina, quase inexistente. O momento antes de adormecer e o momento logo após acordar não são tempos ociosos. Eles são o horário nobre para a programação mental. Nesses estados, conhecidos pela ciência moderna como estados de ondas cerebrais alfa e teta, sua mente consciente analítica, o guarda cético de quem falamos, está sonolenta. Ela para de questionar, de duvidar e de analisar. É neste momento que a porta do cofre infinito do subconsciente está totalmente aberta, receptiva, esperando por instruções. Se você for para a cama repassando suas preocupações, seus medos e suas contas, você está, literalmente, comandando seu subconsciente a criar mais preocupações, mais medos e mais contas no dia seguinte. Você está desperdiçando a oportunidade mais poderosa do seu dia. O ritual da impressão dourada é potente a qualquer hora, mas quando realizado no portal do sono, seu poder é multiplicado por 10. Murphy ensinou que o subconsciente trabalha em seus comandos enquanto você dorme. Se você lhe der um problema para resolver, ele lhe trará a solução. Se você lhe der um decreto de riqueza, ele moverá o universo para manifestá-lo. Vamos estruturar o protocolo do portal do sono para a riqueza imediata. Fase 1. A preparação noturna. O comando para o gigante. Nunca vá dormir em um estado de raiva, ressentimento ou preocupação. Murphy foi inflexível sobre isso. Perdoe a todos, incluindo a si mesmo, antes de fechar os olhos. Não por razões morais, mas por razões práticas. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. É uma impressão negativa poderosa em seu subconsciente. 30 minutos antes de dormir, desligue o ruído. Sem notícias, sem mídias sociais, sem discussões. Este é o seu tempo sagrado de arquiteto. Deite-se confortavelmente. Relaxe seu corpo parte por parte. Sinta a tensão deixar seus pés, suas pernas, seu abdômen, seus ombros. Agora, execute sua oração científica. Não repasse o dia.
Repasse o seu sucesso. Lembre-se da técnica do filme mental. Crie sua cena curta que implica que seu desejo de riqueza foi realizado. Você está assinando o contrato. Você está olhando o saldo bancário positivo. Você está em seu novo escritório. Sinta a emoção. Sinta a gratidão. Sinta o alívio. Sinta a alegria silenciosa de estar feito. Agora, aqui está a chave. Enquanto você começa a flutuar para o sono, reduza essa cena e sentimento a uma única palavra ou frase curta. Uma frase de ninar. Pode ser riqueza. Pode ser sucesso. Pode ser obrigado. Repita essa palavra suavemente, como uma canção de ninar, uma e outra vez, enquanto você cruza o portal do sono, sem esforço, sem tensão. Apenas um sussurro suave para o seu subconsciente. Ao fazer isso, você está entregando sua ordem mais importante ao seu servo mais poderoso, no momento exato em que ele está mais receptivo. Você adormece banhado no sentimento do desejo realizado. O que acontece então? Enquanto seu corpo descansa, seu subconsciente, que nunca dorme, começa a trabalhar. Ele começa a organizar as sincronicidades, a formular as ideias, a conectar os pontos. Fase 2. A recepção matinal, a colheita da intuição. A segunda metade do portal é o momento em que você acorda. Antes de abrir os olhos, antes de checar o celular, antes que a mente consciente assuma totalmente o controle e traga a lista de tarefas do dia, pare. Você está novamente no estado alfa. Este não é o momento de dar ordens, é o momento de ouvir. Comece o dia com gratidão. Sinta gratidão pelo sono, pela cama, pelo dia que começa. Sinta gratidão pelo fato de que, enquanto você dormia, seu desejo estava sendo trabalhado. Pergunte suavemente: qual é o meu próximo passo inspirado? Ou, mostre-me o caminho hoje. E então, apenas ouça. Muitas vezes, a solução para o seu problema financeiro, a ideia brilhante para o seu negócio, a intuição de ligar para alguém, virá a você nesta névoa matinal. Ela parecerá calma, certa e, muitas vezes, simples. Este é o seu subconsciente entregando o plano de ação que ele formulou durante a noite. A riqueza imediata de Murphy não é preguiçosa. Ela exige ação, mas é ação inspirada, não esforço desesperado. É a diferença entre remar freneticamente contra a maré e simplesmente levantar a vela para pegar o vento que seu subconsciente criou para você. Domine o portal do sono, e você dominará o fluxo da sua vida. Se você usar esses dois portais, o da noite para imprimir o desejo e o da manhã para receber a orientação, você cria um ciclo de manifestação poderoso e ininterrupto. Você planta a semente à noite e colhe os frutos da ação inspirada pela manhã. Este é o método secreto. Não é complicado. Não requer rituais externos. Requer apenas disciplina interna e a compreensão de que os momentos mais quietos do seu dia são, na verdade, os mais poderosos. Comece esta noite. Não perca mais uma única oportunidade de comandar seu futuro. Encerre este capítulo com estas afirmações de poder. O sono é o meu portal para o poder infinito. Eu entrego meu desejo ao meu subconsciente esta noite. Enquanto eu durmo, meu subconsciente trabalha para manifestar minha riqueza. Eu acordo pela manhã com clareza, propósito e ação inspirada. Eu comando meus dias e minhas noites. Capítulo 6. A alquimia da culpa, dissolvendo os bloqueios da pobreza. Você pode ter o mapa, a oração científica e a chave, o portal do sono. Mas se houver uma rocha bloqueando a porta do cofre, você não chegará ao tesouro. Para muitos, essa rocha é a culpa. A culpa e seus primos próximos, a vergonha e a sensação de não merecimento, são os assassinos silenciosos da manifestação da riqueza. Eles são o ácido que dissolve a impressão dourada antes que ela possa se solidificar. Joseph Murphy identificou que a maior barreira para a riqueza não é a falta de oportunidade, educação ou capital. É a crença subconsciente profundamente arraigada de que há algo de errado, sujo ou não espiritual em desejar riqueza. É o que chamamos de mentalidade de pobreza. Você já ouviu essas vozes?
Dinheiro é a raiz de todo mal. Pessoas ricas são gananciosas e infelizes. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Eu deveria estar feliz com o pouco que tenho. Esses são programas. Vírus mentais que infectaram o cofre infinito, dizendo ao seu subconsciente: perigo, riqueza é ruim, evite a todo custo. E então o que acontece? Sua mente consciente faz a oração científica pela riqueza. Mas seu subconsciente, programado para acreditar que a riqueza é perigosa ou imoral, o protege dela. Ele faz você sabotar oportunidades de negócio. Ele faz você gastar impulsivamente o dinheiro que ganha. Ele o torna invisível para promoções. Ele cumpre seu comando mais profundo. Mantenha-me seguro, mantenha-me pobre. A riqueza imediata é impossível até que realizemos a alquimia da culpa. Alquimia é o processo de transformar chumbo, culpa, medo, escassez, em ouro, merecimento, abundância, riqueza. Este é um trabalho de purificação mental. Passo 1. Exponha o vírus, a identificação. Você não pode lutar contra um inimigo que não vê. Passe um tempo identificando suas crenças sobre dinheiro. Seja brutalmente honesto. O que seus pais diziam sobre dinheiro? O que seus mentores ou figuras religiosas ensinaram? O que você sente quando vê alguém com extrema riqueza? Inveja, admiração, desprezo. Tudo isso são pistas. Escreva-as. Traga esses programas das sombras do subconsciente para a luz da mente consciente. Passo 2. O desmantelamento lógico, a neutralização. Agora, vamos desmantelar essas crenças, uma por uma. Murphy usava a lógica e a razão espiritual para fazer isso. A crença: dinheiro é a raiz de todo o mal. A verdade de Murphy: não. O amor ao dinheiro, a ponto de prejudicar os outros ou a si mesmo, é um problema. Mas o dinheiro em si é neutro. É apenas energia. É um meio de troca. Além disso, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de alguns males. Não que o dinheiro é a raiz. A crença: pessoas ricas são gananciosas. A verdade de Murphy: algumas são, assim como algumas pessoas pobres são, mas o dinheiro não torna ninguém ganancioso. Ele apenas amplifica o que já está lá. Você pode ser rico e incrivelmente generoso. Na verdade, com mais riqueza, você tem mais capacidade de ajudar, de construir, de criar. A crença: é espiritual ser pobre. A verdade de Murphy: isso é um absurdo. A pobreza não é uma virtude, é uma doença. É uma vida de limitação, medo e restrição. O infinito, a fonte, Deus, chame como quiser, é abundância infinita. O universo é extravagantemente abundante. As estrelas, as galáxias, os oceanos. Viver na escassez é negar sua conexão com essa fonte. A verdadeira espiritualidade é expressar plenamente a vida, e a riqueza lhe dá a liberdade para fazer isso. Você deve reeducar sua mente subconsciente. Passo 3. A substituição alquímica, a nova impressão. Não basta remover o programa antigo. Você deve instalar ativamente o novo. Você deve associar a riqueza não à culpa, mas à liberdade, à beleza, à ordem e ao bem. Murphy ensinou a usar afirmações poderosas para reescrever o código, mas elas devem ser ditas com sentimento e convicção, preferencialmente no portal do sono. Em vez de "eu sou rico", que sua mente pode rejeitar, tente: "eu e meu pai, a inteligência infinita, somos um. O pai é abundância infinita, e eu aceito essa abundância agora. O dinheiro circula livremente em minha vida. Eu o uso com sabedoria, alegria e construtivamente. A riqueza flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. É um fluxo divino que abençoa a mim e aos outros. Eu mereço ser rico. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser livre. O dinheiro é um símbolo da liberdade e do poder de Deus em minha vida. O ponto crucial da alquimia da culpa é este: você deve fazer as pazes com a riqueza. Você deve desejar a riqueza não como um fim em si mesma, mas como um meio para uma vida mais plena, mais livre,
mais capaz de expressar seus talentos e de ajudar os outros. Quando seu subconsciente finalmente entender que a riqueza não é um perigo, mas sim a vontade divina para você, que a abundância é seu direito de nascença, os bloqueios desaparecem. O cofre se abre. A sabotagem para. A oração científica, que antes batia contra uma porta trancada, agora encontra um caminho livre. A riqueza imediata não é apenas sobre a técnica, é sobre o merecimento. Hoje, seu trabalho é encontrar o chumbo em sua mente e começar o processo de transformá-lo em ouro. Encerre este capítulo com estas afirmações de poder. Eu dissolvo agora toda crença de culpa e escassez. A riqueza é divina. A abundância é meu direito de nascença. Eu faço as pazes com o dinheiro. Ele é meu amigo e meu servo. Eu mereço toda a riqueza que desejo para o bem meu e dos outros. Meu subconsciente está agora reprogramado para a abundância ilimitada. Capítulo 7. O decreto da posse. O segredo de sentir a riqueza. Agora chegamos ao coração pulsante do método de Joseph Murphy. Se houvesse um único segredo que separasse aqueles que manifestam com sucesso daqueles que apenas desejam, seria este: o decreto da posse. É a capacidade de sentir a realidade do seu desejo antes que ele apareça no mundo físico. Murphy, assim como outros grandes mestres da mente, sabia que o subconsciente não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é, ou ao que você acredita que é. O universo não lhe dá o que você quer. Ele lhe dá um reflexo de quem você está sendo. Querer algo implica falta. Quando você ora, eu quero ser rico, você está gritando para o universo, eu sou pobre agora. O subconsciente, ouvindo o sentimento dominante de falta, apenas lhe dá mais falta. O decreto da posse é a mudança de eu quero para eu tenho, ou eu sou. Mas como você pode sentir que é rico quando as contas estão se acumulando? Como você pode sentir sucesso quando está enfrentando o fracasso? Isso, meu amigo, é o trabalho do arquiteto mental. É aqui que você deixa de ser um amador e se torna um mestre. Você deve usar sua imaginação não para escapar da realidade, mas para criá-la. A imaginação é a oficina de Deus. Murphy não pedia que você mentisse para si mesmo. Ele pedia que você dissesse uma verdade superior. A verdade é que no reino da mente, no plano infinito de onde tudo se origina, seu desejo já existe. Tudo o que você pode conceber já é uma realidade em potencial. Seu trabalho não é criá-lo. Seu trabalho é aceitá-lo. A oração científica, portanto, não é um ato de criação, mas um ato de receptividade. O decreto da posse é o ritual de aceitação. Como fazê-lo na prática? 1. A lei da assunção. Você deve assumir o sentimento do desejo realizado. Não fingir. Assumir. O que significa assumir? Significa vestir o estado mental do seu eu, que já possui o que você deseja. Se você quisesse manifestar R$10.000, como você se sentiria depois de tê-los recebido? Você não estaria ansioso. Você não estaria desesperado. Você provavelmente estaria aliviado, grato, calmo. Você estaria pensando em como usá-los, não em como obtê-los. Esse é o sentimento que você deve capturar. O decreto da posse é encontrar esse sentimento, seja alívio, gratidão, alegria, segurança ou poder, e habitá-lo, agora, sem qualquer evidência externa. 2. A técnica do obrigado. Uma das maneiras mais rápidas de entrar no decreto da posse é através da gratidão. Murphy enfatizou que a gratidão é a chave que abre as portas da abundância. Mas não estamos falando de gratidão pelo que você já tem, embora isso seja importante. Estamos falando de gratidão pelo que está a caminho. Gratidão pelo desejo antes de ele se manifestar. Quando você diz, obrigado, Pai, inteligência infinita, pela riqueza que é minha agora, você está fazendo várias coisas poderosas. Você está afirmando que é um fato consumado. Você está demonstrando fé absoluta. Você está vibrando na emoção da receptividade.
O sentimento de gratidão é, magneticamente, o estado mais próximo do recebimento. Comece a sentir gratidão pelo cheque que está chegando. Sinta gratidão pelo negócio que foi fechado. Sinta gratidão pela solução do problema que já foi resolvida no plano mental. 3. O não como. O decreto da posse exige que você abandone completamente a preocupação com o como. O como é o domínio do subconsciente e da inteligência infinita. Tentar descobrir o como é o trabalho da mente consciente limitada e, invariavelmente, introduz dúvida. Mas como isso pode acontecer? Meu salário é fixo. Como posso conseguir esse dinheiro? O mercado está ruim. Toda vez que você pergunta como, você está saindo do estado de posse e voltando ao estado de falta. Seu único trabalho é manter o sentimento do resultado final. Quando você encomenda algo online, você não fica obcecado em como o pacote vai chegar. Você não se preocupa se o motorista do caminhão vai virar à esquerda ou à direita. Você apenas confia que ele vai chegar. Você sabe que está a caminho. Você deve ter essa mesma confiança desapegada em relação ao universo. O decreto da posse foi feito. O pedido foi enviado. Agora, o universo está cuidando da logística. A riqueza imediata de que falamos é, na verdade, uma aceitação imediata. A riqueza externa é apenas o eco no mundo físico da sua convicção interna. O tempo que leva para o dinheiro aparecer é diretamente proporcional ao tempo que você leva para sentir, verdadeiramente, que ele já é seu. Para alguns, isso é instantâneo. Para outros, leva tempo para desgastar as camadas de dúvida. Seu trabalho é encurtar esse tempo. Hoje, pare de pedir riqueza. Comece a aceitá-la. Pare de desejar o sucesso. Comece a senti-lo. Ande como se você já fosse a pessoa que deseja ser. Pense a partir do seu sucesso, não em direção a ele. Este é o decreto da posse. É o segredo dos mestres. Encerre este capítulo com estas afirmações de poder. Eu não desejo, eu aceito. Eu não espero, eu sou. Eu assumo agora o sentimento do meu desejo realizado. Eu sinto gratidão profunda pela riqueza que é minha agora. Minha posse mental é um fato. A manifestação física é a lei. Capítulo 8. A física da fé. A engenharia da convicção absoluta. Nós falamos sobre o sentimento. Nós falamos sobre a impressão. Mas o que sustenta tudo isso? O que torna o decreto da posse sólido como aço, em vez de frágil como vidro? É a fé. Mas no universo de Joseph Murphy, a fé não é um salto cego no escuro. Não é esperança passiva. A fé, para Murphy, é uma ciência. É a engenharia da convicção absoluta. É a física mental de como uma ideia se move do reino invisível para o visível. A fé não é acreditar que Deus pode fazer algo por você. A fé é saber que a lei deve funcionar para você, da mesma forma que a lei da gravidade deve funcionar. Quando você solta um objeto, você não espera que ele caia. Você sabe que ele vai cair. Você precisa desenvolver esse mesmo saber sobre a lei da mente. Este é o componente mais difícil para a mente lógica e moderna. Fomos treinados para acreditar apenas no que nossos 5 sentidos nos dizem. Ver para crer. O método de Murphy inverte isso. Crer para ver. Sua realidade atual, suas contas, sua situação de trabalho, isso tudo é o passado. São apenas os ecos de suas crenças de ontem. A fé é a sua capacidade de ignorar o eco e ouvir a nova música que você está criando. Agora, como então construímos essa convicção de engenharia? Como construímos uma fé que move montanhas? Ou pelo menos, move saldos bancários? 1. A fé começa com a compreensão, a lei. A fé cega é frágil. A fé baseada na compreensão da lei é inabalável. Você deve entender, em um nível fundamental, que o subconsciente não é uma entidade separada. É um princípio, é uma lei. Lei da eletricidade. Se você seguir os protocolos corretos, fiação, interruptor, a luz deve acender. A eletricidade não se importa se você é uma boa pessoa ou se teve um dia ruim. Ela apenas responde ao protocolo. Lei da mente. Método Murphy.
Se você seguir os protocolos corretos, clareza de desejo, sentimento de posse, estado alfa, liberação da dúvida, o subconsciente deve responder. Sua fé não está em um Deus caprichoso, sua fé está na lei. 2. A construção de evidências, os pequenos sucessos. Um engenheiro não constrói um arranha-céu no primeiro dia. Ele constrói modelos. Ele faz testes. Não tente manifestar R$1 bilhão até amanhã se sua mente consciente está gritando que isso é impossível. Sua fé vai quebrar. Comece pequeno. Construa sua musculatura da fé. Use a oração científica para manifestar coisas que estão fora da sua zona de conforto, mas dentro da sua zona de crença. Manifeste uma vaga de estacionamento em um local lotado. Apenas sinta a vaga lá esperando por você. Manifeste um telefonema de alguém em quem você está pensando. Manifeste encontrar uma nota de R$50 inesperada. Manifeste um desconto que você não sabia que existia. Quando essas pequenas coisas acontecerem, e elas vão, não as descarte como coincidência. Coincidência é apenas o nome que o universo usa quando quer permanecer anônimo. Cada pequena manifestação é uma evidência. É um tijolo na fundação da sua convicção. Você está provando a si mesmo, repetidamente, que a lei funciona. 3. O jejum da dúvida, a blindagem. A fé é uma semente. A dúvida é o veneno. Você não pode cultivar os dois no mesmo jardim. Enquanto você está construindo sua convicção para a riqueza imediata, você deve fazer um jejum de dúvida. Isso significa proteger sua mente como um guarda protege um cofre. Pare de falar sobre suas finanças negativamente. Cada vez que você diz "eu estou quebrado" ou "eu não posso pagar", você está fazendo uma oração científica para a pobreza. Você está reforçando a crença antiga. Use o silêncio ou reafirme sua nova verdade. Minha riqueza está a caminho. Pare de consumir negatividade. Limite sua exposição a notícias sobre crises econômicas. Há pessoas que só reclamam de dinheiro, a qualquer coisa que reforce a mentalidade de escassez. Sua fé é jovem. Não a exponha a uma tempestade. Pare de desenterrar a semente. Não faça sua oração científica pela manhã e depois passe o resto do dia se perguntando: será que funcionou? Onde está? Isso é dúvida. A fé é o repouso no conhecimento de que está feito. A fé não é um sentimento constante de euforia. A fé é uma decisão. É a decisão de manter sua mente focada no resultado final, apesar das evidências contrárias dos seus sentidos. É o que Murphy chamava de lealdade à sua suposição. Quando a conta inesperada chega, quando o cliente cancela, quando o mundo grita fracasso, o engenheiro da fé olha para a sua planta mental, a cena do seu desejo realizado, e diz calmamente: isso não importa. Minha planta é a única realidade. A lei está funcionando. Está feito. Esta é a física da fé. Não é fácil. É o trabalho mais difícil e mais importante que você jamais fará. Mas quando sua convicção se torna absoluta, o universo não tem mais escolha. A realidade física deve se curvar à sua engenharia mental. A riqueza que você busca não está no mundo exterior. Está na solidez da sua fé. Encerre este capítulo com estas afirmações de poder. Minha fé não é esperança, é um conhecimento científico. Eu tenho fé absoluta na lei da minha mente. Eu ignoro a evidência dos meus sentidos e permaneço leal à minha visão. Cada dia, minha convicção se torna mais forte. Minha fé é a substância da riqueza que eu agora possuo. Capítulo 9. O silo de ouro. O domínio do silêncio estratégico. Neste ponto da nossa jornada, você se tornou um arquiteto mental. Você tem as ferramentas, o mapa e a engenharia da fé. Você plantou sua semente de riqueza no solo fértil do subconsciente, usando o fogo do sentimento e a água da gratidão. Agora, você deve proteger essa semente. Muitas manifestações poderosas são abortadas, não pela falta de fé do praticante, mas pela sua incapacidade de dominar o silo de ouro, o poder do silêncio estratégico. Joseph Murphy, como todos os grandes mestres, entendia que a energia da manifestação é como o vapor. Se contida,
ela tem o poder de mover motores colossais. Se liberada prematuramente, ela se dissipa no ar, inofensiva e inútil. Quando você fala sobre seu desejo de riqueza com as pessoas erradas, no momento errado, você está abrindo a válvula de vapor. Por que fazemos isso? Porque temos essa necessidade de contar aos outros nossos grandes planos, nossas orações secretas. Buscamos validação. Buscamos que os outros nos digam: que ótima ideia, ou sim, você consegue. Mas ao fazer isso, estamos admitindo uma fraqueza fatal. Estamos admitindo que nossa própria fé não é suficiente. E na maioria das vezes, o que recebemos em troca não é validação. Recebemos dúvida. A pessoa média opera a partir de uma mentalidade de escassez. Quando você diz a eles: estou usando a oração científica para manifestar 100 mil reais, o que eles ouvem? Eles projetam seus próprios medos em você. Isso é realista? Não é melhor arrumar um segundo emprego? Isso parece conversa fiada. Cada uma dessas dúvidas é uma flecha envenenada apontada para sua semente recém-plantada. E se sua fé ainda não for uma árvore robusta, essas flechas podem ser fatais. Elas introduzem a erva daninha da dúvida em seu jardim sagrado. O silo de ouro é sua fortaleza mental. 1. O princípio da gestação. Pense na sua manifestação como uma gravidez. É um processo sagrado e interno. Você não anuncia ao mundo no primeiro dia. Você protege, nutre e guarda o segredo. Você permite que o embrião, sua impressão subconsciente, se fixe, cresça e se fortaleça na escuridão protetora do seu subconsciente. Falar sobre isso prematuramente é como expor o embrião à luz e ao ar severos. É uma interferência. Seu subconsciente odeia contradições. Se você planta a semente da riqueza e depois permite que a dúvida dos outros entre, você cria um conflito. O subconsciente fica confuso. Ele quer riqueza, mas seu ambiente está gritando escassez e dúvida. Qual ordem devo seguir? O silêncio estratégico resolve esse conflito. 2. O poder de não falar. O silêncio não é apenas defensivo, é ofensivo. Ele constrói poder. Quando você guarda seu segredo, quando você caminha com o conhecimento calmo de que sua riqueza está a caminho, você cria uma energia magnética. Você se torna um centro de poder. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você sabe. Esse saber silencioso é 1000 vezes mais potente do que qualquer afirmação gritada. O universo responde a essa confiança silenciosa e autoritativa. O verdadeiro poder não precisa de audiência. O verdadeiro poder simplesmente é. 3. Quando e como falar. Isso significa que você nunca pode falar sobre seus objetivos? Não. Mas você só deve falar sobre eles sob 2 condições. Com um mestre ou mentor. Alguém que entenda a lei, que não julgará e que pode reforçar sua fé, não diminuí-la. Alguém que pode atuar como um engenheiro sênior, verificando sua planta mental. E a partir do fato consumado. Não fale sobre o que você vai fazer, fale sobre o que você fez. Depois que a manifestação for um fato físico sólido, depois que o dinheiro estiver no banco, depois que o negócio for fechado, então você pode compartilhar sua história. Não para se gabar, mas para inspirar e ensinar. Até lá, seu voto é de silêncio. Quando as pessoas perguntarem sobre seus planos, seja vago e positivo. Estou trabalhando em coisas maravilhosas. O futuro parece brilhante. Tudo está se alinhando perfeitamente. Mantenha sua energia contida. O silo de ouro é o seu cofre pessoal. Nele você armazena sua fé, sua convicção e a energia crescente da sua manifestação. A riqueza imediata requer uma gestação rápida. Qualquer interferência externa retarda o processo. Hoje, assuma o compromisso de silêncio. Quando você fizer sua oração científica esta noite, saiba que é um contrato sagrado entre você e a inteligência infinita. Não precisa de testemunhas. Deixe os outros verem o resultado. Deixe-os maravilhados com sua sorte repentina. Apenas você e o infinito saberão que não foi sorte, mas sim a aplicação precisa da lei, protegida pelo poder do silêncio estratégico. Feche a válvula.
Contenha o vapor. Deixe-o construir pressão até que ele mova a montanha em sua vida. Encerre este capítulo com estas afirmações de poder. O silêncio é o meu escudo e a minha fortaleza. Eu guardo meu desejo no silo de ouro da minha mente. Eu não busco validação externa. Minha convicção interna é suficiente. Eu nutro meu desejo em segredo e ele cresce em poder. O mundo verá meus resultados, não minhas intenções. Capítulo 10. O selo da gratidão. O ritual para multiplicar a abundância. Se a fé é o motor da manifestação e o silêncio é o seu escudo protetor, a gratidão é o combustível de alta octanagem que acelera todo o processo. No sistema de Joseph Murphy, a gratidão não é apenas uma educação social. Não é algo que você faz depois de receber. A gratidão é um instrumento de poder. É o selo da multiplicação. Murphy ensinou que um coração grato está sintonizado com as frequências mais altas do universo. A escassez, o medo e a dúvida vibram em frequências baixas e lentas. A abundância, a alegria e a riqueza vibram em frequências altas e rápidas. Você não pode sintonizar seu rádio em AM e esperar ouvir uma estação FM. Da mesma forma, você não pode viver em um estado de reclamação e expectativa e esperar sintonizar a abundância. A gratidão é a sua mudança de frequência. É o ato de sintonizar, deliberadamente, a frequência da riqueza antes que ela chegue. Como dissemos anteriormente, você deve ser grato pelo desejo antes de ele se manifestar. Mas o ritual do selo da gratidão vai além. Trata-se de criar um estado de ser tão permeado de gratidão que a dúvida não consegue encontrar espaço para respirar. 1. A lei da multiplicação. O universo opera sob uma lei simples. O que você foca, expande. O que você aprecia, aprecia. Aumenta de valor. Se você foca na falta, nas contas que não pode pagar, nas coisas que não pode comprar, o universo fielmente lhe dará mais falta para focar. Se você foca na abundância, mesmo a menor evidência dela, o universo lhe dará mais abundância para apreciar. O selo da gratidão é o ato consciente de encontrar e focar na riqueza que já existe em sua vida, por menor que pareça. A maioria das pessoas falha aqui. Elas dizem, serei grato quando for rico. A lei diz, seja grato agora, e então você será rico. 2. O ritual prático da gratidão. Isto não pode ser um exercício intelectual. Deve ser sentido. O inventário da riqueza atual. Comece seu dia, antes mesmo da oração científica, com um inventário. Seja grato pelo ar que respira. É gratuito e vital. Pela água limpa, milhões não a têm. Pelo teto sobre sua cabeça, é riqueza. Pela tecnologia que permite que você ouça isso, é riqueza. Pelo seu corpo, que é uma maravilha de trilhões de células, é riqueza. Sinta a verdadeira riqueza que já o cerca. Você não está começando do zero. Você já é um bilionário em bênçãos. Sinta isso. A bênção do dinheiro. Murphy ensinou a abençoar tudo o que você tem. Abençoe o dinheiro que você tem agora, mesmo que seja pouco. Antes de pagar uma conta, seja grato por ter recebido o serviço, eletricidade, internet, e saiba que, ao liberar esse dinheiro, mais voltará para você, multiplicado. Veja cada centavo que sai como uma semente plantada para uma colheita maior. Eu libero isso com alegria, e isso retorna para mim pressionado, sacudido e transbordante. A gratidão. Prospectiva. Como mencionado no capítulo 7, este é o nível de mestre. É ser grato pelo seu desejo, como se já fosse um fato. Obrigado, inteligência infinita, pela riqueza imediata que agora inunda minha vida. Obrigado pelo sucesso perfeito deste projeto. Obrigado pela solução divina para este problema. 3. A gratidão como selo. Quando você termina sua oração científica, sua sessão de visualização no portal do sono, você não a termina com ansiedade ou esperança. Você a termina com o selo da gratidão. A palavra obrigado é o seu amém científico. Dizer obrigado ao final da sua impressão mental é como assinar seu nome em um cheque. É o ato final de fé.
É a declaração de que você sabe que o pedido foi recebido, aceito e está sendo processado. Quando você sela sua oração com gratidão, você fecha a porta para a dúvida. Não há mais nada a dizer. Está feito. A riqueza imediata floresce em um ambiente de gratidão. A riqueza foge de um ambiente de reclamação. Se você quer acelerar sua manifestação, aumente sua gratidão. Toda vez que você sentir a dúvida rastejando, toda vez que o mundo exterior lhe mostrar escassez, seu antídoto imediato é a gratidão. Encontre algo, qualquer coisa, pelo qual ser grato, naquele exato momento. A gratidão é o seu ponto de poder. É como você retoma o controle de sua frequência mental. Torne-se uma usina de gratidão e observe como o universo se reorganiza para lhe dar mais e mais motivos para ser grato. A riqueza é o subproduto inevitável de um coração verdadeiramente grato. Encerre este capítulo com estas afirmações de poder. Eu sou um imã para a abundância, porque sou uma fonte de gratidão. Eu aprecio tudo em minha vida, e tudo em minha vida aprecia em valor. Eu abençoo o dinheiro que tenho e abro caminho para mais. Eu selo meu desejo com gratidão, sabendo que está feito. Meu mundo é moldado pela minha gratidão. Eu escolho a abundância. Capítulo 11. O templo interior. A arquitetura da visualização de poder. Agora que você domina a fé, o silêncio e a gratidão, é hora de refinar a própria ferramenta de impressão. A oração científica usa a imaginação, mas a imaginação indisciplinada cria caos. O que precisamos é de visualização focada. Uma arquitetura da visualização de poder. Joseph Murphy entendia que o subconsciente pensa em imagens, símbolos e sentimentos. Ele não debate. Ele apenas aceita a imagem que lhe é dada com mais consistência e emoção. Muitas pessoas dizem, eu não consigo visualizar. Isso é falso. Se eu disser, não pense em um elefante rosa, o que você acabou de ver em sua mente? Você está visualizando o tempo todo. Infelizmente, a maioria das pessoas usa esse poder incrível para ensaiar o desastre. Elas visualizam vividamente a falta de dinheiro, a discussão com o chefe, o fracasso do negócio. Elas estão, de fato, usando a oração científica para manifestar exatamente o que não querem. Nosso trabalho é tomar o controle desse projetor mental. Vamos construir seu templo interior. Um espaço mental seguro e poderoso, onde você vai projetar deliberadamente o filme da sua riqueza. 1. A clareza da planta baixa. Você não pode construir um prédio sem uma planta. Você não pode manifestar riqueza sem clareza. Eu quero mais dinheiro. Não é uma planta. É um desejo vago. Sua visualização deve ser específica. O subconsciente precisa de detalhes. Se você deseja uma quantia específica, visualize o número em sua conta bancária. Se você deseja um negócio bem-sucedido, visualize clientes satisfeitos, o som do caixa registrando, o aperto de mão fechando o contrato. O segredo de mestre. Não visualize o dinheiro caindo do céu. Isso é o como. E o subconsciente pode rejeitar por ser muito fantástico. Visualize o resultado final da riqueza. Visualize-se vivendo, sem preocupações financeiras. Visualize-se pagando contas com alegria e facilidade. Visualize-se doando generosamente para uma causa. Visualize-se viajando ou comprando a casa dos seus sonhos. A imagem deve ser natural para você. 2. Os sentidos do templo, a imersão. Uma planta baixa é 2D. Um templo é 3D. A visualização de poder não é apenas uma imagem, é uma experiência sensorial completa. Quando você entrar no seu templo interior para a sua sessão de oração científica, não apenas veja na cena, viva-a. O que você vê? As cores, a luz, o número no extrato bancário. O que você ouve? O som da voz de parabéns, o som das chaves do carro novo, o silêncio da paz de espírito. O que você cheira? O cheiro de carro novo, o perfume do seu novo escritório. O que você toca? A textura do dinheiro, a madeira da mesa do seu escritório, o volante do carro.
O que você sente? O mais importante, a emoção, a alegria, o alívio, a gratidão, o poder. Quanto mais sentidos você envolver, mais real a cena se torna para o seu subconsciente. Lembre-se, ele não sabe a diferença entre uma experiência imaginada vividamente e uma experiência física real. Quando você envolve todos os sentidos, o subconsciente marca: isto aconteceu. 3. O filme curto, a técnica do loop. Sua visualização não deve ser um longa-metragem complicado de 1 hora. A mente consciente se cansa e começa a duvidar. Murphy e seu contemporâneo Neville Goddard defenderam a cena curta. Crie um filme mental de 10 a 15 segundos que implique que seu desejo está completo. Exemplo: se você quer uma promoção, sua cena não é a entrevista. Sua cena é seu melhor amigo lhe dando um tapa nas costas e dizendo: parabéns pela promoção, eu sabia que você conseguiria. Sinta o tapa, ouça a voz. Sinta o orgulho. Agora, coloque esse pequeno filme em loop. Repita-o várias vezes, com sentimento, até que ele se torne a sua realidade dominante. Faça isso no portal do sono. 4. O templo como refúgio. Seu templo interior não é apenas para plantar sementes, é o seu refúgio quando o mundo exterior o atacar com dúvidas, quando o banco ligar, quando a conta chegar, quando seu chefe disser não, o mundo está testando sua fé. Não reaja no mundo exterior. Em vez disso, retire-se imediatamente para o seu templo interior. Feche os olhos por 60 segundos. Coloque seu filme em loop de sucesso. Sinta a alegria do resultado final. Respire fundo. Lembre-se, a realidade externa é a sombra. Minha visão interna é a substância. Ao fazer isso, você para de alimentar a realidade negativa com sua energia de medo e redireciona essa energia para sua visão de riqueza. A riqueza imediata de que falamos é uma função da clareza da sua arquitetura mental. Se sua planta for clara, se sua construção for sensorialmente rica, e se você visitar seu templo consistentemente, o mundo físico não terá escolha, a não ser começar a derramar o concreto. O prédio deve subir. Seu trabalho hoje é ser o arquiteto. Desenhe sua planta. Escolha seus materiais, seus sentimentos, e comece a construir. Encerre este capítulo com estas afirmações de poder. Eu sou o mestre arquiteto da minha realidade. Meu templo interior é a minha oficina de criação. Minha visualização é clara, vívida e carregada de sentimento. O que eu construo na minha imaginação, eu manifesto no meu mundo. Meu subconsciente agora aceita minha planta da riqueza como um fato. Capítulo 12. O magnetismo imediato, colapsando o tempo da manifestação. Chegamos a um conceito que define o título deste audiolivro: riqueza imediata. Para a mente lógica, isso soa como fantasia. Mas Joseph Murphy não estava falando de mágica. Ele estava falando de física mental. O tempo, como o entendemos, é uma ilusão da mente consciente. No reino do subconsciente, no reino quântico de onde vêm todas as possibilidades, tudo existe, agora. Não existe futuro. Existe apenas o agora, infinito. Seu desejo de riqueza não é algo que você precisa criar do nada. Ele já existe como uma possibilidade vibracional no cofre infinito. Seu trabalho é colapsar o tempo entre sua realidade atual e essa realidade desejada. Você faz isso criando um magnetismo imediato. O que é esse magnetismo? É a intensidade e a pureza da sua convicção. O tempo que leva para uma manifestação aparecer no mundo físico é diretamente proporcional à quantidade de dúvida e resistência que você tem sobre ela. Dúvida é o atrito, é a lama que torna a estrada longa. Convicção é a estrada pavimentada e lisa. Se você pudesse fazer sua oração científica com 100% de fé, sem uma única partícula de dúvida, Murphy afirmava que a manifestação teria que ser instantânea, ou quase. Mas somos humanos. Temos resistência. Nosso trabalho é reduzir essa resistência ao mínimo. Como colapsamos o tempo? 1. A eliminação do quando.
A pergunta mais destrutiva que você pode fazer após a oração científica é: quando isso vai acontecer? Perguntar quando é uma declaração de falta. É uma afirmação de que você não tem isso agora. Isso empurra seu desejo para o futuro. E o futuro é um lugar que nunca chega. O subconsciente só entende o agora. Toda vez que sua mente perguntar quando, você deve corrigi-la com autoridade. Mente: quando meu dinheiro vai chegar? Arquiteto: você. Meu dinheiro é agora. Eu sou grato pela minha abundância, agora. Você deve viver no estado do desejo realizado, agora. 2. Aceleração pelo sentimento, alta vibração. O que acelera a manifestação? Emoções de alta frequência. O que retarda a manifestação? Emoções de baixa frequência. Freios: baixa frequência. Medo, dúvida, preocupação, culpa, inveja, reclamação. Aceleradores: alta frequência. Gratidão, alegria, amor, entusiasmo, paz, confiança, fé. Seu trabalho é passar o máximo de tempo possível nos estados aceleradores. Isso não significa que você nunca terá um pensamento negativo. Significa que você não acampa lá. Você observa o pensamento de medo, o reconhece como um eco do passado e o substitui deliberadamente por um pensamento de gratidão. Quanto mais tempo você puder manter a sensação de alegria e gratidão, mais rápido você sintoniza a frequência da sua riqueza desejada. 3. O poder da ação inspirada, o vento a favor. Aqui está um segredo que muitos pulam. O magnetismo imediato não é passivo. Você não se senta no sofá e espera que o dinheiro caia no seu colo. Enquanto você espera, você age. Mas não é qualquer ação. Não é o esforço desesperado que nasce do medo. Eu tenho que fazer isso dar certo. É a ação inspirada, que nasce da confiança. Isso já está feito. Qual é o próximo passo lógico e alegre? Quando seu subconsciente aceita seu comando de riqueza, ele começa a lhe dar cutucadas, intuições, ideias, o vento a favor. Uma vontade súbita de ligar para um velho amigo, que acaba tendo uma oportunidade de negócio. Uma ideia para um novo produto que parece vir do nada. A sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Seu trabalho é ouvir essas intuições e agir sobre elas imediatamente, sem questionar. A ação inspirada é o universo usando você como o canal para entregar seu próprio desejo. Quando você age com base nessa intuição confiante, você está dizendo ao universo: eu estou pronto. Eu estou recebendo. Isso colapsa o tempo drasticamente. A riqueza imediata não é, portanto, sobre velocidade. É sobre alinhamento. É o alinhamento perfeito entre sua mente consciente, o arquiteto, sua mente subconsciente, o construtor, e suas ações, o canal. Quando todos os três estão em harmonia, focados no agora e impulsionados pela gratidão, o tempo se curva. O que levaria 10 anos de esforço pode acontecer em 10 dias de alinhamento. Pare de viver no futuro. Pare de se preocupar com o quando. Traga seu poder total para o agora. Sinta a riqueza agora. Seja grato por ela agora. Haja sobre a inspiração que você recebe agora. Esse é o segredo do magnetismo imediato. Encerre este capítulo com estas afirmações de poder. Eu não vivo no futuro. Eu comando o meu agora. O tempo se curva à minha convicção. Minha fé absoluta dissolve toda resistência e atrito. Eu sou um ímã para a riqueza, e ela vem a mim rapidamente e facilmente. Eu ajo com base na inspiração divina, e meus resultados são imediatos. Capítulo 13. O protocolo do espelho. A afirmação do poder absoluto. Dominamos a teoria, a impressão, o sentimento e o tempo. Agora, vamos solidificar tudo isso em sua identidade. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Seu mundo exterior é um espelho perfeito do seu mundo interior. Se você não gosta do que vê no espelho, sua conta bancária, seu trabalho, quebrar o espelho não vai adiantar nada. Você deve mudar o objeto que está sendo refletido. Você é o objeto. Sua autoimagem.
O conceito que você tem de si mesmo no fundo do seu subconsciente é o seu destino financeiro. Se você tem uma autoimagem de alguém que luta para sobreviver, você pode ganhar na loteria e perderá tudo. O subconsciente sempre retornará ao seu ponto de ajuste programado. Portanto, o trabalho final e mais crucial do método de Murphy não é apenas usar a oração científica para obter coisas. É usar a oração científica para se tornar alguém. Você deve mudar sua autoimagem de pessoa pobre mediana para pessoa rica abundante. É aqui que entra o protocolo do espelho. O espelho não mente, ele reflete quem você é. Mas, no nosso caso, vamos usar o espelho literal como uma ferramenta para reprogramar o espelho metafórico do mundo. 1. O confronto com o eu antigo. Esta técnica é poderosa e pode ser desconfortável. Fique na frente de um espelho, sozinho. Olhe profundamente em seus próprios olhos. Não desvie o olhar. Agora, observe quais pensamentos vêm à tona. O eu antigo, seu crítico interno, começará a falar. Você é uma fraude. Isso é ridículo. Quem você pensa que é para ser rico? Este é o guarda que você deve derrotar. 2. O decreto de poder. A reprogramação. Enquanto mantém o contato visual, você vai declarar sua nova verdade. Você vai falar diretamente com o seu subconsciente através do portal dos seus olhos. Fale com autoridade. Fale com sentimento. Diga em voz alta, se possível: eu estou olhando para o sucesso. Eu estou olhando para a riqueza. Eu estou olhando para o poder infinito. Eu dissolvo agora toda a crença antiga de escassez e limitação. Isso não é mais quem eu sou. A partir deste momento, eu sou a personificação da abundância divina. A inteligência infinita flui através de mim como riqueza, sucesso e harmonia. Eu sou confiante. Eu sou poderoso. Eu sou merecedor. Minha realidade exterior agora se conforma à minha nova identidade. O espelho do mundo agora reflete a riqueza que eu sou. 3. A ancoragem do sentimento. Não diga apenas as palavras. Sinta-as. Sinta o poder subindo em seu peito. Endireite sua postura. Coloque um leve sorriso de conhecimento em seu rosto. O sorriso de alguém que sabe um segredo. O segredo de que está feito. Mantenha esse contato visual e esse sentimento por pelo menos 60 segundos. Faça isso todas as manhãs, como a primeira coisa que você faz. E faça isso todas as noites, como a última coisa que você faz. Por que isso funciona? O protocolo do espelho combina múltiplos gatilhos de impressão subconsciente. Comando verbal. Você está usando a palavra falada que tem poder vibracional. Gatilho visual. Você está se vendo como a nova pessoa. Âncora emocional. Você está ligando a imagem e as palavras ao sentimento de poder. Você está criando um loop de feedback neurológico. Você está reescrevendo seu eu em tempo real. O objetivo da riqueza imediata não é apenas ter mais dinheiro, é se tornar o tipo de pessoa para quem a riqueza é natural. A riqueza não é algo que você persegue. A riqueza é algo que vem até você, porque é quem você é. Pessoas ricas não estão constantemente tentando ser ricas. Elas são ricas. Elas pensam a partir da riqueza. Elas agem a partir da riqueza. É a sua identidade. O protocolo do espelho é o seu atalho para essa identidade. Quando você muda sua autoimagem, todo o seu comportamento muda automaticamente. Você não precisa mais de disciplina para evitar gastos inúteis. Uma pessoa rica simplesmente não faz isso. Você não precisa de motivação para buscar oportunidades. Uma pessoa de sucesso simplesmente as vê e age. O mundo, o grande espelho, deve então refletir sua nova identidade. Pessoas começarão a tratá-lo com mais respeito. Oportunidades que antes eram invisíveis aparecerão. Você mudou o objeto. O reflexo deve mudar. Use este protocolo. É o seu selo final de poder absoluto. Encerre este capítulo com estas afirmações de poder. Eu sou o reflexo da abundância, poder e sucesso. Minha autoimagem é de riqueza ilimitada.
O espelho do mundo agora reflete minha nova identidade. Eu não persigo a riqueza. Eu sou a riqueza. Eu comando meu subconsciente e ele comanda minha realidade. Capítulo 14. A linguagem dos sinais, decodificando a resposta do infinito. Você deu o seu comando. Você construiu sua fé. Você mudou sua identidade no espelho. O cofre infinito, o seu subconsciente, sempre responde. A lei é impessoal e absoluta. Não há oração não respondida. A questão é: você está ouvindo a resposta? A resposta do subconsciente raramente vem em uma voz trovejante do céu. Ela vem em uma linguagem sutil, uma linguagem de intuições, sincronicidades e sinais. Dominar o método de Murphy é, em última análise, tornar-se um mestre em decodificar a resposta do infinito. Seu subconsciente aceitou sua impressão dourada para a riqueza. Agora, ele está lhe enviando o manual de instruções para a ação inspirada. Seus ouvidos precisam estar sintonizados. 1. A linguagem da intuição, a voz, calma. A voz da sua mente consciente, ego, é alta, ansiosa, lógica e muitas vezes baseada no medo. Não faça isso. E se você falhar? O que os outros vão pensar? A voz do seu subconsciente, a intuição, é o oposto. É calma, é quieta, é uma sensação. É a sensação visceral, gut feeling. É a ideia brilhante que surge no chuveiro, quando sua mente está relaxada. É o impulso súbito e inexplicável de ir a um lugar, ligar para alguém ou ler um livro específico. Essa voz não debate. Ela simplesmente sabe. Seu trabalho: aprender a diferenciar as duas. A prática do silêncio, da meditação e do portal do sono, especialmente a escuta matinal, aguça essa habilidade. Quando você receber essa cutucada calma, haja imediatamente, como vimos no capítulo 12. A hesitação é o ego tentando retomar o controle. 2. A linguagem da sincronicidade, o acaso organizado. Quando seu subconsciente está trabalhando, ele começa a reorganizar sua realidade. Ele alinha coincidências. Você está pensando em um problema e a resposta aparece na capa de uma revista. Você menciona que precisa de um especialista e acidentalmente encontra o melhor da área em um café. Você ouve a mesma frase ou conceito 3 vezes, de 3 fontes diferentes, em um único dia. Isso não é acaso. Isso é o seu subconsciente usando o mundo exterior como um quadro de avisos. O universo está lhe dizendo: você está no caminho certo. Continue. Ou, olhe aqui. Esta é a peça que faltava. A riqueza imediata muitas vezes vem através de uma cadeia de sincronicidades. Seu trabalho: prestar atenção. Mantenha um diário de sincronicidades. Quando você começar a notá-las, você as amplifica. Você está dizendo ao universo: estou ouvindo. Envie mais. 3. A linguagem dos sonhos, o teatro subconsciente. Joseph Murphy era um grande defensor da análise dos sonhos, não no sentido freudiano complexo, mas como mensagens diretas do subconsciente. Enquanto você dorme, seu subconsciente está processando seu comando de riqueza. Muitas vezes, ele usará símbolos em seus sonhos para lhe dar respostas ou avisos. Se você acordar com um sentimento forte sobre um sonho, anote-o. Não se preocupe com o significado literal. Pergunte-se: qual foi a emoção deste sonho? O que ele estava tentando me dizer? Muitas vezes, a solução para um problema de negócios ou um aviso sobre um investimento ruim virá a você desta forma. 4. A resposta do não, o silêncio ou o obstáculo. Às vezes, a resposta do infinito é não, ou ainda não. Como você sabe a diferença entre um não, um beco sem saída, e um teste de fé, um obstáculo a ser superado? Um não divino geralmente vem com uma sensação de paz. Você tenta abrir uma porta, ela não abre, e em vez de frustração, você sente um estranho alívio, como se tivesse sido protegido. Isso é o seu subconsciente lhe dizendo: isso não. Eu tenho algo melhor para você. Um teste de fé, um obstáculo, geralmente vem com uma sensação de desafio. A porta está trancada, mas você sabe que é a porta certa.
Você sente a energia para encontrar a chave. Isso é o universo testando sua convicção. O domínio da oração científica é um diálogo. Você fala, imprime o desejo e depois ouve, decodifica a resposta. A maioria das pessoas só fala. Elas gritam seus desejos para o universo e depois não param quietas o suficiente para ouvir a resposta. Torne-se um ouvinte mestre. A inteligência infinita quer que você seja rico. Ela quer que você tenha sucesso. Ela está lhe enviando o mapa. Seu trabalho é apenas lê-lo. Encerre este capítulo com estas afirmações de poder. Eu sou um canal claro para a sabedoria infinita. Eu ouço e entendo a linguagem sutil do meu subconsciente. Minha intuição é o meu guia infalível para a riqueza. Eu vejo os sinais. Eu reconheço os padrões. Eu ajo com base na inspiração. O infinito está respondendo e eu estou ouvindo. Capítulo 15. O mestre da realidade, tornando-se o Joseph Murphy do próprio destino. Chegamos ao fim deste guia, mas ao começo da sua nova vida. Nós viajamos da aceitação de ser o arquiteto mental à prática da oração científica. Nós aprendemos a comandar o cofre infinito, a usar o portal do sono e a dissolver os bloqueios da culpa. Nós dominamos o sentimento da posse, a engenharia da fé, o poder do silêncio e o selo da gratidão. Nós construímos nosso templo interior, colapsamos o tempo, mudamos nossa identidade no espelho e aprendemos a decodificar a resposta do inferno. Você agora tem todas as chaves, mas ter as chaves não é o mesmo que abrir a porta. O objetivo final de Joseph Murphy não era que você se tornasse um seguidor dele. O objetivo era que você se tornasse um mestre em seu próprio direito. O objetivo é que você se torne o Joseph Murphy do seu próprio destino. O que isso significa? Significa que você não é mais uma vítima. Nunca mais. Você entende que nada em sua vida acontece por acaso. Tudo é o resultado da lei mental. Significa que você assume 100% de responsabilidade pelo que vê no espelho do seu mundo. Se você não gosta, você não culpa a economia, o governo ou seus pais. Você calmamente entra em seu templo interior e muda a planta. Ser um mestre da realidade não significa que você nunca mais terá problemas. Os problemas são apenas oportunidades para aplicar a lei em um nível mais alto. Quando um mestre enfrenta um desafio financeiro, ele não entra em pânico. Ele não tem medo. Ele vê o desafio, reconhece-o e diz: isso não tem poder sobre mim. É apenas uma sombra. Minha realidade é a abundância. E ele calmamente vai ao trabalho. Ele entra em seu portal do sono. Ele imprime sua solução. Ele sente a gratidão pelo resultado final. E ele ouve a ação inspirada. Ele sabe que a solução deve vir. A lei não pode falhar. A riqueza imediata que buscamos não é um evento único. Não é sobre manifestar 1 milhão e parar. É um estado de ser. É viver em um fluxo constante de abundância, onde você sabe que tudo o que você precisa, dinheiro, ideias, pessoas, recursos, virá para você no momento exato em que for necessário. É a liberdade do medo. É a liberdade da escassez. Esta é a verdadeira riqueza. O dinheiro é apenas o símbolo físico dessa liberdade interna. Seu trabalho, a partir de hoje, é a prática. Este audiolivro não é um entretenimento, é um manual de operações. Você não pode ouvir uma vez e esperar que sua vida mude. Você deve viver esses princípios. Escolha uma técnica. O protocolo do espelho, o portal do sono, o selo da gratidão. E pratique-a com a disciplina de um mestre artesão, todos os dias, até que ela se torne automática. Você não é mais um amador brincando com o pensamento positivo. Você é um cientista mental, um arquiteto da realidade. Você tem o método secreto de Joseph Murphy. O poder que move o universo está dentro de você. Ele não está em um livro, não está em um guru, não está em um áudio. Ele está na sua própria mente subconsciente. Agora, vá e comande seu império. Encerre este audiolivro final com o decreto final de maestria. Diga-o com o poder de tudo o que você aprendeu. Eu sou o mestre da minha realidade. Eu sou o arquiteto do meu destino. Eu comando o meu subconsciente
e Ele comanda o meu mundo. A lei está sempre funcionando para mim, trazendo-me saúde, riqueza e felicidade. Eu não espero por milagres, eu os crio. Está feito.